consciência disso. E aí, ao ter consciência disso, começar a fazer algumas escolhas, né? Porque essas escolhas vão afetar como você vai trabalhar à medida que a empresa vai crescendo. Se você deixar ao acaso, você pode um dia acordar com a empresa com 50 funcionários, 100 funcionários, e ela tem uma cultura que você não pretendia que tivesse, mas que ela foi se formando assim ao acaso, e lá pelas tantas você tem uma série de problemas. Se você se conscientiza disso desde cedo, você pode conscientemente dizer assim, não, eu quero fazer uma organização desse tipo, em que, sei lá, as pessoas tenham liberdade de falar umas com as outras, de dizer as coisas com franqueza, né? De tratar os conflitos de maneira construtiva, sei lá. Mas, o quanto antes você se der conta disso, você pode começar a dar forma para essa cultura de acordo com um plano que você tenha, que você diga, não, eu quero esse tipo de coisa. E eu converso com os meus parceiros de startup, que tipo de cultura a gente quer. Dessa conversa sai um jeito de trabalhar sobre o qual a gente falou, e aí vai na direção que a gente quer. É como ter um plano de vida, né? Você não precisa fazer o plano, digamos assim, nos detalhes, mas se você tem uma ideia de o que você quer fazer na vida, isso te ajuda a ir naquela direção. Se você não tem plano nenhum, você acaba chegando num lugar onde não queria chegar. É importante ter uma ideia de para onde você quer ir. Né? E para uma startup é a mesma coisa. Né? Você começa assim, se matando trabalhando, né? Mas lá pelas tantas você vai ter que parar e pensar, peraí, mas é isso que eu quero? Está todo mundo trabalhando aqui 16 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Daqui a pouco tem gente que vai espirrar, vai sair, dizendo, não, pô, eu não aguento esse ritmo o tempo todo. Eu posso fazer isso durante um certo tempo, mas não a médio e longo prazo. Então, como é que a gente muda isso e passa a trabalhar de um jeito que seja mais gratificante para todo mundo e tal? Isso tudo é discussão de cultura. Quanto antes você começar a discutir isso com os seus parceiros, melhor, porque você vai conseguir, então, dar uma forma que vocês todos concordam que é a forma que a gente quer. Tá? Vocês querem uma cultura mais autoritária, em que o que o chefe diz não é discutido? Vocês querem uma que seja mais igualitária? Tá? Uma característica, eu falei antes em Turquia, China, Brasil, o Brasil tem uma cultura nacional e predomina nas empresas, é uma cultura hierárquica, autoritária. Né? Não é à toa que a gente está discutindo agora, justamente em termos de política, se o governo é autoritário ou não, essas questões políticas de se os militares estão no poder, deveriam estar, não deveriam, isso tudo faz parte da cultura brasileira. A cultura brasileira, historicamente, é uma cultura autoritária. Se a gente quiser fazer uma cultura menos autoritária, a gente tem que ter consciência disso e discutir. E se a gente quer que seja autoritária mesmo, ok, mas é uma escolha. É uma escolha. Na sua empresa, você pode ter um estilo mais autoritário ou menos, mas é uma escolha para fazer. Né? Hoje é autoritário, como é a cultura da Turquia, também é autoritária. Qual é o drama que os americanos têm quando vão negociar com os chineses? É que a cultura americana é muito mais igualitária, ela não é autoritária. Então, isso mexe muito com os americanos. Eles não sabem lidar com isso. Eles têm dificuldade em lidar com isso. Eles acabam tendo um desencontro muito grande e aí a conversa não flui. O brasileiro consegue fazer isso melhor porque ele entende como é que é trabalhar com uma cultura autoritária, já é assim que se trabalha no Brasil, então ele consegue trabalhar melhor com isso. Entendi. Fernando, eu estou vendo aqui algumas perguntas, tá? E algumas perguntas você está respondendo. Então, tem uma pergunta do Raul Rosário,
há pouco que ele fala, diferentes negócios têm diferentes modelos de gestão e como é que isso pode ser encarado na cultura. Também tem diferentes modelos de cultura? Você, eu acho que acabou de responder, né, um pouco disso. Existem diferenças nacionais de cultura, mas existem também diferenças de cultura em função da natureza do negócio, né? É claro que, digamos assim, uma fábrica vai ter uma cultura diferente de uma empresa de serviços, tá? Uma empresa de varejo tem uma cultura diferente de uma empresa que atua mais no atacado, tá? Então, você tem culturas diferentes de acordo com a natureza do negócio, tá? Você tem culturas diferentes até dentro da organização. É aquela história, o pessoal de IT, de tecnologia da informação, tem uma cultura dentro do seu departamento que é diferente da cultura de RH. A cultura do pessoal de vendas é um pouco diferente da cultura do pessoal de produção. Então, dentro da mesma empresa, você tem subculturas que são distintas. A questão é sempre assim, bom, quais são os valores que a gente tem no nosso departamento, na nossa equipe, e quais são os valores que a gente gostaria de ter, ou em que direção a gente quer ir. A cultura é assim que nem Google Maps, né? Você pode dar um zoom e chegar mais perto, e aí você vai ver a cultura dos departamentos. Se você der um zoom para fora, você vê a organização como um todo. Se você der um zoom mais para fora ainda, você vê o país, a região, né? Então, conforme você se aproxima ou se afasta, você enxerga diferentes planos de cultura, né? Depende o que você quer discutir, o que é útil, né? Vale a pena você entrar nas diferenças entre os departamentos? Sim ou não? Depende, muitas vezes, da natureza do negócio, depende do tamanho da organização. Ou você quer realmente uma cultura só para a organização como um todo? Também vai depender da natureza do negócio, do tamanho da organização. Você ia falar uma coisa, eu te cortei, Valéria. Não, imagina, eu que cortei você. Não, aqui tem uma pergunta que eu acho que encaixa, né, nessa outra que foi feita anteriormente, que é da Ju Pereira. Ela fala como é que a gente consegue integrar processos diferentes. Ela deu um exemplo de recrutamento e seleção e treinamento nesse processo de transformação organizacional. Como é que você consegue integrar, né, as ações de diferentes áreas, né? Eu acho que é o que ela está propondo, ela deu como exemplo treinamento e recrutamento e seleção. Você está falando exatamente sobre isso, né? Você precisa... Quando você quer fazer transformação cultural, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, para fazer a transformação cultural, a gente precisa de um programa de treinamento. E eu me lembro de um colega meu da área de remuneração que dizia o seguinte: o Fernando, você não vai conseguir mudar o comportamento das pessoas só com treinamento. Primeiro, você precisa mudar a remuneração, porque se você mudar o que você está premiando com a remuneração, aí as pessoas vão querer aprender com o treinamento como se comportar para merecer